Olá galera, começamos aqui o Papo Forte com Rock, iniciando hoje nosso primeiro episódio com o Vitor, camarada guitarrista, digital influencer, mais o que? Marqueteiro, boleiro. Digital influencer não, senão o pessoal vai me banir já, o pessoal influencer aí vai ficar sentido. Ah, mas que é boleiro, guitarrista é verdade. A gente tenta. Ah, bacana, a gente vai ter um bate-papo bem descontraído aqui um pouco com vocês que são jovens, saber um pouco da ideia que vocês têm e por que vocês estão tão distantes da política. A gente vai fazer um bate-papo, vai lá, vem cá, bem descontraído e eu trouxe umas perguntinhas pra você aí, eu espero que deixe claro aí pra galera e pra mim também, eu tenho muita dúvida em relação a isso. Na verdade eu não votei na última eleição, eu comecei a ficar pensativo sobre isso porque eu tô reclamando de uma coisa que eu não participei, né? E a grande questão é o seguinte: a maioria dos jovens, né, a maior parte dos jovens, eles não participam ou não procuram saber, na verdade, o que é a política, qual o papel dos políticos, e acaba indo ao contrário, né, tendo essa aversão e não participam diretamente da política. O que a gente está aqui realmente é para que vocês tenham mais consciência, munir vocês de informações positivas para saberem o que realmente fazem os políticos em prol de toda a sociedade. Pô, legal. Não, e é engraçado que assim, eu vejo muita gente reclamando na internet, fazendo algumas... Não, eu acho válido até, eu acho que a internet trouxe essa liberdade de expressão para todo mundo, só que a gente reclama e não faz nada para mudar, né? Porque a gente só vai conseguir mudar se a gente realmente entender, ter papos como esse e outros que vão trazer essa luz aí, falar um pouco mais sobre política e também entender, porque a gente às vezes nem procura entender, só quer reclamar. Acho que isso é a internet, ela deu uma abertura enorme, né, para todas as pessoas aí fazerem suas críticas, né, expor as suas ideias também, ser contrários, mas a maior parte está só na internet, criticando, mas não participa diretamente do processo democrático, não participa diretamente da política, não se envolve, não conhecem. Porém, essas, como dizer assim, né, essas manifestações contrárias às situações políticas ficam só na internet. Isso aí. E na hora importantíssima que nós temos, que é o voto, sendo que vocês jovens hoje, no Espírito Santo, são mais de 25 mil jovens que estarão votando nesta eleição em 2022, faz um papel enorme, porém não participam direto, só criticam na internet. E a gente precisa que vocês façam um papel importantíssimo, exercido nas urnas, que vai dar total diferença hoje nesse mandato aí, futuro para 2023. Então, e é isso que eu penso, assim, eu acho que eu resolvi vir para esse bate-papo justamente para, de certa forma, contribuir de alguma forma. Acho que muita gente tem muita dúvida até sobre alguns princípios básicos da política, né? Por exemplo, o que faz o legislativo, o que faz o executivo, qual é a função de cada um. Eu dei uma pesquisada assim por cima, mas eu acredito, pelas pesquisas que eu fiz com meus próprios amigos, que a gente não sabe de coisa nenhuma. A gente sai votando no que deu na telha, a gente vê um cara vê o Instagram dele mais ou menos, ele, vou votar nesse cara. Ou então tem muita ainda, conversei com os amigos, não vou expor a galera, tá gente, não vou expor não, pode ficar tranquilo. Vale gás, vale combustível pra pôr, adesivo virou comércio, virou negócio, e aí isso vai deixando a gente preocupado, porque na verdade é o seguinte, a gente fala muito de corrupção e várias coisas relacionadas a isso, mas a gente é o primeiro corrupto da história, né? Com certeza. Vamos lá então, papel do legislativo, né? Papel do fiscalizador, então papel do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, do Senado em si, é fiscalizar o executivo. O executivo é o presidente, o executivo são os governadores e também são os prefeitos. Então esses são os papéis de cada área. A gente tem a função de legislar, representar a população e também fazer as leis, né? Além disso, atender as demandas das pessoas, da sociedade, e levar ao encontro do poder executivo, que no caso são os prefeitos, os governadores e também o presidente da república, para que eles entendam o que está acontecendo na ponta. Então quem está mais próximo da população são os vereadores, são os deputados, para entender essa demanda, passar ao executivo, que é o governador, que é o presidente, também os prefeitos, para que a gente consiga melhorar os serviços públicos, né? Que a gente tenha serviços públicos de qualidade. Então esse é um ponto fundamental que as pessoas precisam compreender a diferença de um para o outro. A questão de compra de votos, que foi muito bem relatado por você de uma forma muito simples, na época da eleição é a época que eles mais conseguem dar as coisas para as pessoas. Só que as pessoas votam após ganhar o benefício próprio, porém depois reclamam, né? Mas iniciou isso no processo antes da eleição. Foram eles mesmos que colocaram essas pessoas, né? Com certeza. Depois, eles não têm proximidade com esses candidatos para cobrar algo, porque eles já foram comprados. Então, o principal poder de diferenciação
de contra a corrupção que as pessoas podem fazer é o próprio voto. Conhecendo o seu candidato, pesquisando quem são eles, sabendo quais são as bandeiras que eles defendem, para que a gente consiga melhorar o ambiente político do Estado, do Brasil, também dos municípios. Então a gente só vai conseguir mudar realmente a partir do momento que a população em si, que os jovens estejam engajados, votando conscientemente, sabendo em quem estão votando, não só naqueles que também vale ressaltar que apenas são figuras implementadas pelo marketing. Exatamente. Né? Você sabe que... Não, e aí você falou sobre pesquisa de em quem votar, eu acho isso fundamental, até porque eu senti um pouco de dificuldade nisso. Quando a gente vai pesquisar os candidatos, é tudo muito, tipo assim, marketizado, né? Não existe essa palavra, mas de certa forma muito maquiado para a gente poder acreditar no que tem. E aí eu vejo pouca informação, eu vejo pouca capacidade de implementação, ou ideias, ou ideologias, ou conceitos, e eu vejo só algo bem assim, superficial mesmo, sabe? Que é só uma campanha ali, tem o nome e uma musiquinha legal e só. Perfeito. Então assim, eu queria saber até de você o que você acha, como que a gente consegue pesquisar melhor a vida dos candidatos, se tem algum site de transparência, alguma coisa nesse sentido, para a gente poder até se munir também de informações, até porque se a gente for acreditar em tudo que a mídia fala também, eu acho que não é o caminho não, tá pelo que eu tô vendo, né? Pelo que eu tô vendo aí. Como que a gente vai fazer o Espírito Santo ser um estado diferente se a gente continua votando nas mesmas pessoas? Como que a gente vai fazer o Espírito Santo ser um estado realmente forte se a gente vota em qualquer um? Se a gente não pesquisa, por exemplo, a vida do candidato? Existe o site dos tribunais, né, eleitorais, existe a própria rede do candidato, que ali, como você disse, vai ter várias maquiagens, mas a partir do momento que você busca o site, busca as notícias também dos sites que são confiáveis, se o candidato tiver um próprio site para alimentar as informações sobre ele, as votações dele, se ele já é eleito pela população, né, se ele já é um mandatário, pesquisar junto ao site das câmaras federais, da Assembleia Legislativa, para procurar saber quais são as proposições que ele votou, se ele não votou, qual é a linha que ele trabalha, se realmente é compatível com o que você concorda ou o que você discorda, para você ter uma noção de realmente quem é o seu candidato. E além de tudo, pesquisar sobre a família dele, pessoas que são próximas, se pessoas conhecem, para você ter realmente maior embasamento legal para falar assim, não, esse cara dá para confiar ou não. Então, e lembrando que a gente não tá nem fazendo mexer de nada, né? A gente tá falando só pra galera pesquisar realmente e votar em quem acredita mais. Eu acho que essa linha de raciocínio próximo, eu acho que é fundamental, porque também não tem como você votar em alguém que você não acredita, e é o que está acontecendo, tá? A maior questão, assim, Vitor, é legal a sua pergunta, porque assim, as pessoas, no modo geral, elas votam em candidatos que fazem muitas promessas. E a vida política é uma vida que, assim, a promessa é muito grande, são sonhos que não conseguem, às vezes, ser atingidos. E a política, ela tem isso. E é muita diferença da minha parte de trabalho, que a gente faz propostas palpáveis e que é possível fazer. Então a gente entra por um lado totalmente diferente do mundo político que a gente viveu aí há 30 anos, há 40 anos. Eu tenho 36 anos, então assim, eu sempre pesquisei, estudei um pouco sobre política. Então os políticos faziam promessas que você fala assim, caraca, isso é um sonho. Às vezes não dá nem para cumprir, né? Não, aí chega, passa o mandato e a galera acredita. Passa o mandato todo, ele foi eleito e não consegue cumprir, porque ele fez uma promessa que realmente é incrível, tipo assim, é um sonho. Uhum. E a gente não consegue ver isso na prática. Exato. Entendeu? Então a gente, por exemplo, na Câmara de Linhares, a gente fez algumas propostas, a gente conseguiu fazer isso acontecer realmente. E eu posso falar para vocês, Vitor, que a gente, tendo planejamento, tendo uma seriedade no trabalho, e a gente tendo a transparência de falar para você o que vai acontecer, sendo verdadeiro, a gente consegue fazer muita coisa na política. E você, aproveitando, né, igual você falou que já atua já nesse ramo, vamos dizer assim, como vereador, você consegue falar algumas implementações que você tenha feito, até para a galera saber também, já para você já falar um pouco sobre isso, né? Eu acho que é importante a gente medir as ações, acho que faz parte na hora de julgar para voto. Com certeza, vamos ser simples, direto e rápido, vamos dizer assim. Todo mundo fala que político tudo é ladrão, esse é um ponto. A Câmara de Linhares foi eleita campeã em redução de gastos no ano de 2021. Então a Câmara que mais reduziu
gastos no Espírito Santo. Lembra que você é presidente da Câmara, não é isso? Isso, eu estou presidente da Câmara de Linhares. Então, a Câmara de Linhares é referência no Espírito Santo com a Câmara que mais reduziu gastos. Isso nunca aconteceu. Segunda questão importantíssima, a Câmara de Linhares hoje é referência no Espírito Santo e é referência nacional. Algo também que nunca aconteceu e por 2 anos consecutivos, em 2021 e 2022, com planejamento estratégico e também com revogaço empreendedor. Então a gente está com essa pauta do empreendedorismo, de facilitar o ambiente de negócio, com a desburocratização e a lei de liberdade econômica, a gente está tendo essa conversação com o revogaço, que é um avanço muito grande para a gente valorizar o pequeno, médio negócio, para gerar mais emprego, para gerar mais renda. Além de tudo, nós devolvemos... Uma pausa rapidinho, você falou sobre esse revogaço aí, você pode falar um pouco na prática como funciona? Vamos lá, o revogaço empreendedor, ele vem, nós em Linhares temos 3.920 leis. Então existem muitas leis que já estão obsoletas, que não servem para nada, já se abdicaram, né? Já não tem mais funcionalidade, ou até mesmo já expiraram essas leis. Então a gente está fazendo o quê? Está comprimindo elas, juntando em uma lei só, ou realmente dando legalidade às leis que são mais necessárias. Então a gente está revogando, reanalisando essas leis para que a gente melhore nosso ambiente de negócio na cidade de Linhares, tornando Linhares uma cidade mais competitiva no mercado hoje capixaba e no mercado nacional. A ideia é dar mais oportunidade então ao pessoal que está começando principalmente. A nossa função, né, como legisladores, é facilitar o ambiente de negócio da nossa cidade, para que as pessoas que são dos pequenos negócios, eles são MEI, eles possam se tornar IRELI, que eles possam se tornar um CNPJ, para que eles possam empregar mais pessoas, pagar mais impostos e também o poder público dar essa contrapartida de devolução de serviços de qualidade para a população. Voltando ao ponto que você me pediu um tempinho aí, Interrompi sem querer. Além disso, nós devolvemos quase 4 milhões de reais ao município de Linhares, em conversa com o prefeito, com os secretários, vai ser adquiridos aí com essa verba, né, que foi devolvida da Câmara Municipal aos cofres públicos, 10 ambulâncias para melhorar a questão da saúde do município de Linhares. Isso tudo com a redução de gastos lá da Câmara Municipal de Linhares. Entendi. Então o que seria gasto com a Câmara vai ser reinvestido no caso em saúde. Isso, em saúde e também na segurança pública, que nós devolvemos também à Secretaria de Segurança, junto com o coronel, mais quase 1,5 milhão de reais para aquisição de câmeras inteligentes para o vídeo monitoramento da cidade, que é o cerco inteligente que existe já na Grande Vitória, existe também em Aracruz e na grande parte do estado do Espírito Santo. Isso também está sendo implementado em Linhares, que vai trazer mais segurança para toda a população. Mas deu para estou até sem palavras aqui agora. Não, que isso. Mas a questão é a gente pensar que o legislativo, ele é uma perna também da conversa entre sociedade, e também o prefeito. Então, o que nós fizemos? Nós andamos aos bairros da cidade com a Câmara itinerante, ouvimos a necessidade da população, e eles falaram assim: o nosso maior problema é segurança, é saúde. Aí eu vou te dar um exemplo. A pessoa que mora em povoação e está doente, ele vai ligar para a central de ambulância, a central de ambulância vai mandar uma ambulância em povoação buscar, para depois trazer ela para o hospital. Você entende? Mora lá em Desengano, que também fica a 50 quilômetros da cidade. Então vai lá buscar, sai daqui para ir lá buscar para trazer. Então esse itinerário pode causar a morte do paciente, certeza. E a pessoa está lá sofrendo, sendo que se já tivesse ambulância lá, facilitaria muito a possibilidade da pessoa sobreviver mediante um acidente, um AVC, seja lá qual for o motivo de doença daqueles pacientes. Então a gente está pensando em trabalhar a política que vai gerar realmente lucro, né, social para a sociedade. É isso que a gente está aqui para isso. E quando a gente fala desse nível maior, tipo, por exemplo, deputado estadual, na prática seria essa mesma função, só que macro? Pensando em regiões do Espírito Santo. Pensando em regiões maiores. Isso. Então, assim, hoje o Espírito Santo é cortado por 10 micro-regiões, que a gente chama, né? Depois nós moramos em Linhares, que a gente mora na região chamada do Verde das Águas, ou região Rio Doce. Então nós temos essas regiões para trabalhar. Dentro da saúde, que nós já estávamos batendo um papo aqui, a regionalização da saúde, as centrais é aonde? É Colatina. Linhares tem um poder, vamos dizer assim, um potencial enorme na classe médica. Então nós, ao invés de irmos para Colatina, nós poderíamos realizar esse serviço na própria cidade. Sim. Certo? Então a regionalização da saúde hoje, ela centraliza tudo em Baixo Guandu,
em Colatina, sendo que a região Soretama, que é aqui perto, Rio Bananal, que é aqui perto, Aracruz, poderiam ser atendidos em Linhares. Nós temos hospitais para isso, temos médicos capacitados para isso. Então a gente precisa desmistificar um pouco essa questão do trabalho, da saúde e parar um pouco esse trânsito de pacientes o tempo todo, sendo que eles poderiam ser atendidos. O deslocamento às vezes desnecessário, né? A gente está falando muito de saúde, é até bom se tocar em um desses pilares aí da política. Quais são suas bandeiras centrais, assim, o que você defende de forma geral, de repente em cada departamento, vamos dizer assim? Acho que seria legal também o pessoal saber. Claro, vamos falar de saúde, então, já que está o nosso ponto. Eu trabalho muito no pensamento da prevenção de saúde. Então, prevenção de saúde com mais exercício físico, combatendo a obesidade, a melhoria da qualidade de vida do idoso é super importante. Então, dentro da cartilha do SUS, Vitor, são coisas que talvez vocês ainda não entendem, mas seria interessante vocês estudarem um pouco sobre o SUS, o que é o SUS em si, na saúde básica. E o SUS ele tem um papel fundamental. Só que se realmente ele fizer o papel que está descrito na cartilha do SUS, a saúde será fundamental para a nossa cidade e também para o nosso estado. Então, a gente tem a questão do esporte, prevenção de saúde, aí tem profissionais de educação física dentro dos postos de saúde, a melhoria da qualidade de vida de população como um todo. A gente temos também as bandeiras da causa animal, que tem crescido muito, o abandono de animais, os maus tratos, que é fundamental a gente também gerar qualidade de vida para esse público, né, que tem aumentado muito. Nós temos o turismo e o empreendedorismo, que o ramo de serviços, Vitor, talvez vocês não conhecem, né? Mas o ramo de serviços é o ramo que mais emprega no Espírito Santo e também no país. Então nós precisamos dar realmente a importância a este setor de serviços, de turismo, para melhorar esse ambiente diante da população. E também nós temos aí a questão da cultura. Nosso estado é rico em cultura, é rico em esporte, é rico em belezas naturais, mas nós ainda somos pobres na valorização dos artistas locais, valorização dessa isso aí é uma coisa que eu vejo na prática, né? Eu trabalho com marketing, eu vejo o pessoal da arte aí bem favorecido aí, os cantores, artistas, realmente eles... É verdade, eu sou músico também, a gente tem essa consciência, a gente acredita que a política pública precisa ter diálogo com todos os setores. O grande problema da política, vamos falar rasgado aqui de forma muito aberta, é que a gente falta diálogo com vocês, por exemplo. A gente não ouve vocês, que são artistas, eu sou artista, eles nunca pararam para me ouvir qual é a necessidade da nossa, entendeu? Então nós vamos pensar aqui também na questão, principalmente aqui da saúde. Eu vou fazer um orçamento da saúde, mas eu não converso com quem atende as pessoas na saúde, os médicos, para ver qual é a necessidade deles. Eu decido em 4 paredes e não resolvo. A questão da bandeira da mulher, que é uma bandeira fortíssima, que nós temos trabalhado junto com a Polícia Civil aqui na cidade de Linhares. A gente precisa ampliar esse diálogo, juntamente também no todo o estado. Para a gente ter políticas públicas de qualidade, a gente como agentes políticos não podemos decidir sem conversar com quem está na ponta, e quem sofre na ponta. Nós precisamos de políticas públicas que ouçam os setores, para que a gente em conjunto possa decidir o que é melhor para o estado, o que é melhor para aquela região, o que é melhor para o setor. Então, essa política integrada a gente consegue avançar muito mais. Não, com certeza. E é o que eu vejo aí, realmente. Eu acho que faz muito sentido o que você está falando, porque as decisões realmente elas parecem não serem tomadas a partir do que o povo precisa, né? E eu acho que quando isso acontece, você não está centralizando mais o povo, né? O povo no poder, né? Você está tirando isso, aí já não vira mais quase que não uma democracia. Não posso falar muita coisa aqui não, senão o pessoal vai me prender depois, estou com medo. Não, tranquilo. Mas o que eu quero, assim, dar uma ênfase maior, Vitor, é essa questão da gente dialogar. Nesse mandato como vereador, eu rodei todo o município de Linhares. A gente tem assistido, a gente tem ouvido, a gente tem presenciado e tem sentido na pele a necessidade da população. Então, você sumir, só aparecer no período da eleição é um problema. Então, as pessoas precisam entender que o candidato ou o eleitor, no caso, ele tem que compreender que nós, mandatários, eles têm que estar presentes o tempo todo na sociedade para entender. Então, o voto de qualidade que ele vai dar agora é de extrema importância para fazer a diferença que a gente precisa no Espírito Santo. Sim. E o papel do agente público ele é fundamental para que
o seu filho futuramente tenha uma educação de qualidade, para que o seu neto daqui mais uns anos ele tenha uma saúde de qualidade também. Porque hoje nós, no poder público, nós somos pobres em alguns pontos, porque nós não temos, por exemplo, coeficientes, metas a ser atingidas, é muito solto. A gente precisa ter realmente planejamento, a gente precisa ter organização, a gente precisa ter pessoas que realmente querem fazer, que querem servir. Servir não é só de falar, mas é servir realmente na prática, de estar próximo. Ações, né? E a gente precisa que as pessoas tenham essa consciência, no momento, no dia 2 de outubro, fazer diferença na urna, que a gente tanto precisa. Não, e outra coisa que você falou aí, sobre falar sobre médio e longo prazo, né? Meus filhos, meus netos, eu vejo que essa geração, minha geração principalmente, é uma geração imediatista, né? A gente quer as coisas agora. E eu acho que isso complica um pouco também, é por isso que a gente acaba caindo em algumas ciladas. Porque aí o cara vem e promete tudo pro agora, né? E a gente tá falando de algo que tem processo, né? Que é uma coisa que não acontece amanhã, mas que vai acontecer durante o período 2 ali, anos, exatamente. 3 anos. Então a gente está falando de médio prazo, e as pessoas elas se deixam levar pelo cara que fala assim, eu vou fazer agora, e às vezes ele nem pode fazer, igual a gente estava comentando. Não pode, porque às vezes o papel de construção não é o papel do deputado estadual, o papel do vereador, é o papel do executivo, do governador, do prefeito. Sim. Mas aí, Vitor, deixa um recado para você, que está em casa, para vocês acompanharem o nosso trabalho, nossas redes sociais, procurar mais informações sobre os candidatos. Com certeza. A gente se coloca à disposição em construir algo com vocês, um diálogo, a gente inserir vocês dentro da política pública, para vocês relatarem quais são os principais problemas. A minha política é uma política de diálogo que aproxima as pessoas para que a gente juntos possamos avançar. A política do embate, do combate, ela não constrói. A política do combate, ela apenas aponta erros, mas ela não consegue definir nada. A gente precisa sentar com vocês, sentar com o agente político, sentar com quem executa, que são os secretariados, para que assim a gente possa unir e fazer o casamento das ideias e chegar no denominador, que é o resultado lá na ponta, que é na sua casa, que é na sua rua, que a gente precisa. Que é o resultado final. Então, mas outra coisa que eu percebo muito é que o número de fake news tem aumentado, né? A gente vê que isso acaba impactando as eleições, e eu queria saber de você, o que você acha disso e como que a gente consegue driblar essa ferramenta que talvez alguns possam até utilizar para se eleger, né? Não sei. Não, as pessoas que acreditam nas fake news, na verdade, elas não leem as informações. Você pode reparar que o fake news ele tem só uma chamada muito forte, porém, conteúdo não existe. Só tem aquela chamada, uma frase, um parágrafo no máximo, e é compartilhado, as pessoas não leem. Você que está encarando a fake news como uma realidade, o que a gente pede para as pessoas? Procurar a vida do candidato, procurar sites confiáveis, procurar os sites que realmente têm embasamento. Se ele é um mandatário, procura o site da onde ele representa, da Assembleia, da Câmara Municipal, os sites que realmente são confiáveis diante de tudo. Sim. Procura, por exemplo, a fake news hoje é muito comum na rede social. Exatamente o que eu ia falar. Então você pesquisa essa informação que saiu na rede social dentro do Google, dentro dos sites confiáveis, que você vai ver que a informação não vai bater. Sim. Entende? E também a questão de vocês realmente procurarem saber a vida do candidato. Se você conhece algum parente mais próximo, pergunte, questione, é muito válido. Às vezes, ao invés de você acreditar no que falam para você, o ideal é você perguntar para a pessoa para ela te dar a resposta. É engraçado que a gente vê umas notícias assim no Instagram ou em qualquer lugar e a gente leva como verdade, né? Exatamente. Sim, as pessoas, às vezes, Vitor, ela nem lê, ela já compartilha. Ela só não acredito. Vou mandar agora. Olha o que aconteceu. Já sai compartilhando. Então, assim, a gente precisa melhorar a cultura das pessoas. As pessoas hoje não sabem ler. Ela só quer ver o título e compartilha. As pessoas têm que ter uma criticidade maior. As pessoas têm que ter um envolvimento. As pessoas hoje precisam, vocês jovens, eu sempre falo que... Eu também sou jovem, tá? Nós jovens... Se você está falando quem sou eu, né? Nós jovens precisamos nos embasar realmente com conteúdo, com qualidade. A gente precisa ler o que a gente está compartilhando. Então, a minha dica para vocês é realmente acompanhar o candidato, ver quem é ele, procurar saber com as pessoas mais próximas se conhece a pessoa ou se não conhece, para não ter
aquela leitura específica e já achar que aquilo é uma verdade. É isso aí. E uma curiosidade assim minha mesmo, como é que você começou, como é que você se preparou para a política assim? Eu começo em 2012. Em 2012 nós tivemos aí na primeira eleição 375 votos. Depois trabalhei mais 4 anos, eu fui professor universitário. Minha vida, na verdade, na política começou em 2012, né? Mas aí a gente tem toda uma história. De 2012 para cá, a gente vem fazendo vários cursos de gestão pública, sabendo o que é, pelo Exesp, pelo INSPE, depois a gente fez o curso pelo Renova, para a gente dar continuidade a essa capacitação continuada. Em 2016 eu tive 808 votos na segunda eleição e a gente se capacitou agora na prática, né? Então tudo que eu tive na teoria eu pude aplicar, tivemos grande sucesso e grandes avanços no município de Linhares. Continuamos estudando também um pouco mais, né? Importante, né? Com certeza. Em 2020 eu fui agraciado pela confiança da população de Linhares aí com 1.424 votos e fomos eleitos e graças a Deus hoje nós estamos fazendo um mandato e deixando um legado na Câmara de Linhares, tá? E assim, Vitor, te agradeço por você estar aqui com a gente hoje. Eu agradeço, cara. A gente está à disposição, não só sua, mas de toda a população, para a gente bater um papo, tirar dúvidas e cada vez mais aproximar a população dos mandatários e mostrar que a política de verdade é possível fazer. Com certeza, eu também agradeço o convite aí, eu acredito que foi um papo bacana para esclarecer algumas coisas, alguns pontos aí que eu acredito que não eram só dúvidas minhas, mas do pessoal aí, principalmente falando dos jovens aí. Com certeza, estou à disposição e conta com a gente. Valeu. Valeu, meu amigo.